Bem-vindos mais uma vez ao curso básico de SolidWorks. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os esboços de 4 formas. Vamos trabalhar com linhas, circunferências, retângulos e vamos aparar entidades. Vamos trabalhar em conjunto com recursos de ressalto extrudado, que nós já havíamos visto, corte extrudado e após assistente de perfuração. E por fim, vamos iniciar alguns exercícios sobre as técnicas que nós desenvolvemos na aula de hoje e na aula anterior. E nós vamos utilizar então o desenhista de máquinas Protec, na página 194. Depois mostrarei mais adiante os exercícios que já podemos realizar após essa aula. Iniciando, na aula anterior, ficou para desenvolver a peça de duas formas, certo? Foi desenvolvido numa forma inicial, que era construindo a peça com as partes que compõem. No caso dessa peça, foi iniciado com a base inferior e depois colocado o prisma menor na parte superior. Eu comentei que nós podemos executar de várias formas as peças, os conjuntos. Não existe uma forma errada. Pode haver uma forma mais rápida, mas isso quem determinará é o projetista. Então agora eu vou começar a fazer no SolidWorks a mesma peça, só que da outra forma, que é retirando partes, certo? Então nós vamos trabalhar com um tamanho total. Nós vamos trabalhar com 15 mais 15 de altura, então são 30 por 40 por 80. Tá bem? Então vamos ao SolidWorks. Vocês vão abrir novo documento, já vai aparecer aqui em avançado o template de vocês, que vocês realizaram na aula passada. É só clicar em cima e dar um OK. Muito bem, então vamos iniciar aqui com o esboço. Eu vou pegar, na aula passada nós trabalhamos com retângulo de canto, hoje nós vamos trabalhar com retângulo central. Então é só clicar aqui, ó, retângulo central. Vocês, da mesma forma, lembrando, vocês vão clicar no scroll do mouse, vão girar, mantendo ele pressionado, para verificar os 3 planos principais. Como nós estamos fazendo a peça agora pela parte superior, nós vamos trabalhar no plano de topo. Então vamos clicar em cima. Após, podemos clicar em normal ou simplesmente trabalhar com o comando Ctrl 8, certo? Muito bem. Como eu havia comentado, é interessante que vocês iniciem sempre da origem, pois ela facilitará a construção, diminuindo o número de eventos para deixar o esboço totalmente definido. Feito o retângulo, vocês vão para a dimensão inteligente e vão colocar a medida da lateral. 40 milímetros. E do comprimento. 80 milímetros. Muito bem. Agora, nós vamos utilizar o recurso ressalto extrudado. Nós já havíamos trabalhado com ele. A altura de extrusão vai ser 15 mais 15.
Aqui eu quero demonstrar para vocês que se eu quiser colocar um somatório, digamos que eu tenho que fazer uma extrusão com valores que são fracionados, né, valores decimais. Vocês vão trabalhar dessa forma. Vocês não necessariamente necessitam de uma calculadora. Vocês podem colocar aqui os valores e o próprio software que você vai fazer o somatório, né, ou subtração, enfim. Ele vai fazer o cálculo para que vocês executem mais rapidamente. Então aqui eu coloquei 15 mais 15, eu já sabia que era 30, mas mesmo assim, só para demonstração, que ele executa o cálculo. Tá bem? Feito isso, vamos dar um OK. Agora, na parte superior, eu vou selecionar a face, porque nenhum dos planos que eu estou trabalhando condiz, né, coincide com o plano da face. Vocês podem ver. Então, como eu tenho que sempre utilizar para fazer um esboço um plano ou uma face, nenhum desses três planos principais coincidem com a minha face, eu vou selecionar inicialmente a face e posso dar um comando ou clicar em normal. Aqui eu preciso comentar uma questão que é muito importante. Vocês, após fazerem essa seleção e deixar o plano normal, vocês não podem clicar novamente na área de trabalho, porque perde a seleção. Vocês têm que deixar ela selecionada e ir direto para o esboço. Tá bem? Nesse caso, nós vamos utilizar a linha. Tá? Clicando em linha, nós vamos fazer o perímetro da parte que será subtraída. Porque agora nós vamos trabalhar com outra ferramenta. Muito bem. Então, a parte que vai ficar é essa parte aqui. É essa parte retangular. Como eu quero retirar, eu tenho que fazer o esboço daquilo que eu quero remover, que eu quero cortar. Muito bem. Então, vamos dar uma verificada nas medidas. A medida que tem aqui é 20 e dessa aresta aqui também é 20. Outro tipo de relacionamento que eu posso utilizar é o relacionamento de igualdade. Se vocês pressionarem o CTRL e selecionarem esta linha e essa linha aqui, vocês podem dizer que as duas são iguais. Aqui está, depois de soltar o CTRL, vocês vão ver que vai aparecer aqui a janela de relacionamentos entre as propriedades dos objetos que vocês selecionaram. Muito bem. Se vocês estão selecionando um arco e uma reta, vocês não vão conseguir deixar os dois iguais. Não vai abrir esse tipo de seleção, pois os dois possuem geometrias diferentes. Isso serve para aqueles esboços que possuem a mesma geometria. Então, nesse caso, selecionei, né, pressionei o CTRL, selecionei um, selecionei o outro. E agora eu vou clicar em igual. Tá bem? Vocês viram que um tomou a medida do outro. Mas mesmo assim, vocês podem notar que existem ainda duas linhas em azul, ou seja, está subdefinido. Eu tenho que colocar mais um valor. E agora aparece também um outro símbolo. Esse símbolo aqui. Que ele significa que existem dois comprimentos iguais. Quando eu passo o mouse sobre ele, vocês podem notar que o outro objeto também fica ativado, mostrando para o projetista quais são as arestas ou quais são os objetos que possuem aquele relacionamento. Muito bem, então vamos para dimensionamento inteligente. Vamos selecionar
a aresta, pode ser qualquer uma das duas. E vamos colocar o valor de 20. Muito bem. Vamos dar uma olhada no que está sendo executado aqui. Eu selecionei essa face. Então, o meu desenho, o meu esboço está sendo realizado nessa face. Agora eu vou ter que fazer um corte extrudado. Se vocês lembrarem, a peça possuía 15 de altura na primeira base e depois a segunda base, que era menor, também possuía 15. Então, nós vamos fazer um corte de 15 milímetros. Então, vamos ir até a aba Recurso, vamos clicar em Recurso e vamos para Corte Extrudado, que é esse ícone que eu estou com o mouse em cima. Clique em Corte Extrudado. As opções são muito parecidas com o ressalto extrudado, né? Na verdade, é o contrário do outro. Então aqui eu vou colocar a medida de 15 milímetros. Né? Tanto que eu também posso modificar a inclinação dele, eu posso fazer ele de forma cônica ou também em duas direções. Vou dar um Enter ou clico no Aceite. Está executada a minha peça. Tá bem? Então, eu posso ainda, se vocês preferirem, executar essa peça de outra forma. Eu posso fazer ela dessa forma aqui. Eu posso desenhar essa parte, tá bem? Essa figura que parece um L, eu vou extrudar e depois simplesmente eu corto essa parte. Então notem que eu consigo fazer a mesma peça, consigo executar ela de formas diferentes. Vocês, como projetistas, vão escolher a melhor forma. Tá ok? Então hoje nós já começamos com uma ferramenta nova, que é o corte extrudado, que executa a ação contrária do ressalto extrudado. Muito bem. Só para lembrá-los, vamos ver aqui como se faz o salvamento da peça. Vocês vão em Salvar Como. Depois vocês vão inserir o nome. E selecionar a pasta onde vai ser salvo o nosso arquivo. Muito bem. Hoje também eu queria demonstrar para vocês, na aula passada, o histórico, que eu tinha comentado na aula passada. O histórico, ele fica aqui no lado esquerdo. E aqui vocês podem ver a hierarquia de eventos, certo? Eu posso, se eu tiver mais eventos aqui, eu posso fazer com que um fique acima do outro. Simplesmente eu posso pegar ele e passar para cima. Só que nesse caso ele não vai deixar. Por quê? Porque uma ação necessita da outra. Ou seja, esse prisma que eu fiz na parte superior, ele necessita da base. Mas se eles fossem independentes, não teria problema nenhum. Ou seja, se eu quisesse fazer um orifício na parte superior aqui, eu poderia fazer antes de fazer o corte. Tá bem? É o que eu vou demonstrar agora para vocês. Vou executar um corte extrudado aqui na parte superior. Não faz parte do desenho, mas é só para informação para vocês, de como eu consigo trabalhar com a hierarquia de eventos. Tá bem? E aqui, se eu quisesse modificar o ressalto, eu poderia modificar. Vou mostrar para vocês também depois. Então, vou selecionar a face superior, vou dar um Ctrl 8, ou deixar normal, vou selecionar a circunferência,
A circunferência, eu não coloco a distância em relação à borda, eu coloco sempre em relação ao centro. Então, vou colocar aqui, ó, 10 milímetros. E no outro sentido, 30 milímetros. O que falta para a circunferência ficar totalmente definido? Falta ainda o tamanho. Notem que eu posso ainda aumentar e diminuir. Só seleciono a borda, clico, mantenho pressionado o mouse e aí vocês vão ver que eu consigo fazer uma modificação. Bom, vou tentar mudar o posicionamento dela. Ó, vocês podem ali no programa de vocês tentar pegar o ponto e movimentar ele. Vocês vão ver que não é possível. Tá bem? Então agora só falta uma das dimensões para deixar totalmente definido o esboço. Posso colocar aqui no meio. Essas cotas não aparecem lá no 2D. Vou colocar 10 milímetros de diâmetro. Notem aqui que o símbolo é a informação necessária para que vocês ou utilizem o valor do raio ou do diâmetro. Muito bem. Se eu agora for direto em recurso, eu posso utilizar uma outra opção. Quando eu utilizo a opção cego, eu faço um corte, eu faço uma extrusão com o valor que eu determino. Certo? Mas eu posso fazer o que também? Eu posso utilizar passante. Ou seja, ele vai até o final da peça. Se eu utilizar essa opção, eu não vou necessitar colocar valor nenhum. Ou seja, se eu tiver que fazer alguma modificação após, não vai necessitar ser refeito a extrusão. Tá ok? Então vou deixar ele passante e vou demonstrar isso que eu estou falando. Tá? Falei para vocês que eu vou retornar aqui no meu menu e vou aumentar esse meu ressalto. Tá? Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito, vou em editar recurso e vou aumentar. Vou colocar 40 milímetros. Notem que ele aumentou. Vou dar um OK. Se eu verificar na parte inferior, ele manteve o orifício passante. Muito bem. Se eu tivesse utilizado a outra forma, então vamos retornar. Vamos pegar o corte extrudado, clicar com o botão direito, vai abrir a janela, vocês vão em editar recurso, e agora eu vou colocar um valor de cego de 30, que era o valor anterior. Vou verificar se ele vai executar ou não o orifício. Não executa. Então quero que vocês entendam o seguinte: se vocês têm um orifício, não necessariamente tenha que ser circular, ele pode ser qualquer tipo de orifício. Se ele for passante, é interessante que vocês utilizem essa ferramenta, pois dessa forma vocês não vão necessitar retornar e modificar o tamanho, que é esse o caso que eu vou ter que retornar. Então vou retornar e vou mudar o tamanho para 30 novamente, para que o orifício seja passante. Muito bem. Na questão de hierarquia de eventos, vocês vão verificar agora que eu vou modificar o posicionamento entre esses dois cortes, tá bem? Se eu pegar o corte por extrusão e movimentar ele para cima, vocês vão ver que o corte por extrusão 2, ele ficou agora acima de corte por extrusão 1.
Ou seja, eles não possuem hierarquia de eventos. Eu posso movimentar eles de qualquer forma, entre eles. Agora, se eu tentar mover o corte por extrusão para cima do ressalto, não vou conseguir. Por quê? Porque existe uma hierarquia. O corte por extrusão necessita de informações que foram realizadas no evento anterior. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com essa movimentação. Tá? Eu vou retornar aqui, porque ela pode executar algum tipo de erro, caso tenha hierarquia. Certo? Então tome muito cuidado com essa parte. Bom, já verificamos aqui o corte por extrusão, né? 2 tipos de corte por extrusão. Agora nós vamos trabalhar com outro exercício. Nós vamos realizar essa peça aqui. Eu quero demonstrar como eu consigo fazer todo esse esboço, né? O esboço todo de uma vez, ao invés de eu fazer um esboço de cada. Tá bem? Eu vou mostrar o que implica executar tudo de uma vez e o que implica eu executar apenas em separado. Para isso, então, se nós fecharmos, né, ele vai vir uma pergunta, né, se nós queremos salvar todo o trabalho. Como esse não era o arquivo que nós já estávamos trabalhando, né, o exercício, eu vou colocar como não salvar, pois eu já tinha salvado. Vamos até novo documento, pegar o meu template, dar um OK. E agora vamos trabalhar com esse sólido aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer da forma mais demorada. Eu vou fazer esse prisma, né, essa caixa externa, e depois eu vou fazer esses 2 orifícios aqui, um quadrado e o outro circular. Notem bem, ele tem 50 por 40 e de profundidade 25, tá bem? Então 50 de comprimento, 40 de altura e 25 de profundidade. Vamos pegar um esboço. Vamos começar agora com um retângulo de canto, tá bem? Eu vou pegar minha vista frontal, meu plano frontal, dar um comando, e colocar as dimensões. Quarenta por 50. E vamos extrudá-lo com a medida de 25. Nota aqui que ele está utilizando como cego. Tá? Nós vamos aprender também os demais. Até o vértice, até a superfície, offset, até o corpo e plano médio. Tá bem? Vamos dar um OK aqui. Agora, vamos realizar o esboço do quadrado. Selecionei a face, dei o comando Ctrl 8. A medida dele é de 20 por 20. Não aparece aqui outra medida, mas ele é um quadrado. E ele possui a distância de 5 milímetros em relação à borda esquerda. E ele é centralizado, como dá para ver aqui na linha de centro. Muito bem, então vamos para lá. Peguei esboço. Posso pegar o retângulo de canto.
Agora, para reduzir a quantidade de eventos, nós podemos fazer da mesma forma que utilizamos anteriormente. Podemos selecionar, ó, mantendo o CTRL pressionado, selecionando uma aresta horizontal e uma aresta vertical, nós colocamos aqui como relacionamento de igual. Aí não precisamos colocar muitas medidas. Apenas uma delas nós vamos conseguir definir a dimensão da peça. A distância da borda do retângulo até a borda externa é 5 milímetros. Muito bem. Outro tipo de relacionamento, para eu não necessitar colocar medidas, e quando eu eventualmente modificar o tamanho desse meu prisma maior, esse prisma externo, ele vai poder se manter com as mesmas configurações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: seleciono esse ponto médio e o ponto médio desse outro prisma. Seleciono mantendo o CTRL pressionado, mantendo o CTRL pressionado. Vai abrir a janela de relacionamento entre entidades e eu vou colocar aqui como horizontal, visto que esses dois pontos aqui devem ficar na horizontal. Se eu clicar vertical, esse ponto será trazido para que os dois permaneçam na vertical. Mas como eu quero que os dois permaneçam na horizontal, eu clico nessa opção. Notem que o meu retângulo ficou de cor... Aliás, meu quadrado ficou com as arestas de cor preta. E aqui embaixo, totalmente definido. Feito isso, vamos dar um OK. E vamos aplicar o recurso. Corte extrudado. Passante. OK. Feito. Selecionei novamente a face. Comando. Pegar a circunferência. Ela também é centralizada, a distância 10 e o tamanho é 15. Então, o tamanho é 15. Ela possui tamanho de 10. Até o centro. E por fim, vou fazer a mesma configuração. Vou clicar aqui no centro e no ponto médio da aresta externa. Vou dizer que os dois são horizontais. O esboço ficou totalmente definido. Vou até recurso, corte extrudado, passante e OK. Muito bem. Se vocês estão me acompanhando diretamente no SolidWorks, que é o intuito, eu quero que vocês entendam que existem formas mais rápidas e não certas e erradas. Então, aqui vocês viram quantos eventos eu fiz. Eu fiz inicialmente a parte externa, o prisma externo, depois eu fiz um corte de seção quadrada, passante, e um corte de seção circular passante. Muito bem. Agora eu vou para um outro
novo arquivo e quero mostrar para vocês como eu posso fazer isso mais rapidamente. Vou abrir meu esboço, retângulo de canto. O frontal já fica aqui para mim, já vou utilizar ele diretamente. Já coloco meu retângulo, meu quadrado e minha circunferência. Muito bem. Eu sei que esse ponto aqui, médio, e esse ponto médio, e esse aqui, os três devem ficar na horizontal. Notem que eu já fiz isso totalmente de uma vez. Agora vamos colocar algumas medidas. Esse aqui, vocês vão colocar 15. A distância do ponto até a borda da circunferência. 10. Tamanho do retângulo. Altura do retângulo. 40. Notem que conforme nós vamos colocando informações, as arestas vão começando a ficar da cor preta. 50. E por fim, a medida de 20 milímetros do quadrado. Notem que faltou uma informação. Nós temos que selecionar as duas com o Ctrl pressionado e ir para relacionamento igual. Agora sim. Bom, fiz um esboço com todas as informações. Todos esses objetos possuem a mesma profundidade. Então quero mostrar isso para vocês. Se eu tenho a mesma profundidade, eu consigo fazer tudo num evento só. Tá bem? Se não fosse, daria para fazer também? Dá para fazer. Eu consigo fazer num esboço apenas, utilizar vários objetos com recursos diferentes. Tá bem? Então vou fazer isso de uma forma única e depois vou fazer com profundidades diferentes. Vou em recurso, ressalto extrudado e a profundidade dele era de 25 milímetros. Esse aí é o meu objeto. Vou dar um OK aqui. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é a velocidade em se fazer de uma forma ou de outra. Não é certo ou errado. Tá bem? Agora, para eu finalizar essa peça, seria só utilizar essa face, né, e colocar aquele prisma retangular. Certo? Então nós vamos fazer isso agora. Vocês podem fazer nessa peça ou na outra. Quem fez as duas, né, pode utilizar numa delas. Vou dar um Ctrl 8 aqui. As dimensões é 20 de profundidade e seção quadrada de 8 milímetros. Vou pegar o retângulo central. Dimensão de 8 milímetros. Eu não tenho a medida até a borda, né?
mas eu sei que eles dois são centralizados. Então, ó, posso clicar aqui, pressionar o Ctrl, selecionar esses dois e colocar que os dois são verticais. Dessa forma, como os dois estão apresentados, eles estão na vertical, tá bem? Os dois pontos. E agora vamos dizer que essas duas arestas, tanto a horizontal quanto a vertical, são iguais. Tá bem? O que me falta ainda? Falta eu colocar o posicionamento na vertical. Então, vamos selecionar o ponto médio da aresta externa com o ponto médio desse meu esboço. Vou dizer que os dois são horizontais. Então, note que eu coloquei uma medida apenas. E todo o esboço ficou definido. Vamos para recurso, ressalto extrudado. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. E a dimensão é de 20 milímetros. Vamos dar um Enter. Está feita a nossa peça. Tá bem? Se esses dois objetos, né, se essas duas entidades tivessem profundidades diferentes, como é que eu poderia fazer? Eu poderia desenhar todo esse esboço e extrudar somente uma coisa de cada vez. Tá bem? Isso nós vamos ver nos próximos exercícios, que nós podemos executar um esboço apenas e utilizar ele em vários recursos. Eu posso utilizar num recurso de ressalto, depois utilizar um recurso para corte extrudado, eu posso utilizar ele como revolução, tá bem? Isso nós vamos ver logo mais. Esse aqui eu vou botar como, vou salvar ele como bloco 3. Feito? Vou fechar esse meu esboço. Esse aqui eu não vou salvar, né? Porque foram vários eventos. Vamos abrir um novo documento. Vamos dar OK. E o próximo exercício é essa peça aqui. Só que esse orifício aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer com assistente de perfuração. Tá bem? Então nós vamos imaginar que esse orifício aqui, ele possui um padrão de rosca M12, que significa métrico de 12 milímetros. Tá bem? Então o objetivo maior é executar objetos distanciados com padrões diferentes, né? E aqui um assistente de perfuração. Inicialmente temos que imaginar como nós vamos executar essa peça. Se nós vamos executar de forma que vamos desenhar todo o bloco e depois vamos recortando algumas partes, ou se nós vamos montando ele, né? Vamos fazer primeiro a base, né? E depois adicionando aquilo que está além da base e recortando aquilo que deve ser subtraído. Bom, eu vou iniciar aqui pela base. Vocês podem iniciar de qualquer forma, até prefiro que vocês façam de outra forma, para ver se nós vamos chegar no mesmo objetivo. Então a minha base aqui ela tem 10 milímetros de altura por 50 de largura e 90 de comprimento. 90, 50 e 10. Vou começar com
retângulo de canto e vou pegar a minha vista de topo, visto que eu vou desenhar a parte superior dela. Dá o comando Ctrl 8. As dimensões são 90. ,50. E a extrusão é de 10. Bom, feito isso, o bloco que tem aqui do lado esquerdo, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Esse orifício aqui também, de seção retangular, quero que vocês façam também. Eu vou fazer esse prisma porque ele possui esse orifício, tá bem? Depois eu quero que vocês executem isso aqui, porque o objetivo agora, né, é mostrar para vocês como se faz um orifício com assistente de perfuração. Então, ele tem 50, essa minha base tem 40, 20 de altura e 30 de profundidade. Como é que eu vou fazer esse desenho? Como eu sei que ele está coincidente com essa face, eu vou utilizar essa face aqui como parâmetro. Vou utilizar aqui como esboço linha. Vou desenhar o esboço geral e depois vou colocar as medidas. Ele tem 40 de comprimento. Aresta superior tem 20. E a altura tem 20. Bom, feito isso, ó, o esboço está lá naquela face. O que eu vou fazer agora? Vou extrudar ela para dentro da peça. Clicar em recurso, extrudar. Como é que eu faço para inverter? Eu posso pegar minha seta, né? Ou eu posso simplesmente clicar aqui onde diz direção. Tá? Eu posso modificar a direção. Tá bem? Então, modifiquei a direção e vou colocar 30. Vamos dar um OK. Está feito o meu objeto. Agora, na face superior dele, né, selecionamos, vamos dar um Ctrl 8. Nós vamos fazer, ele está centralizado nessa face e ele é um M12. Então, nós vamos abrir agora o assistente de perfuração. Deixei selecionado ainda a face, mas com esse recurso não é necessário, nós podemos selecionar depois, tá bem? Então vamos abrir aqui, ó. O assistente de perfuração, ele tem duas opções. Ou nós podemos executar uma rosca ou ir direto para o assistente de perfuração. Eu indico para vocês não executar a rosca. A rosca ela é sempre utilizada para demonstração visual. Quando tu quer mostrar um projeto, né, e aí tu coloca lá aqueles recursos visuais para que ele fique bonito. Então tu demonstra a rosca para visualização. Mas nós que vamos trabalhar com a parte técnica, nós vamos aplicar o assistente de perfuração para que ele fique com aquelas configurações.
Porque quando ele executa a rosca, ele necessita muito de memória de vídeo, né? Porque ele vai projetar uma hélice em torno da face externa do parafuso e ela digamos assim, ela demanda um pouquinho mais da memória de vídeo. Então, se o computador não tiver, vai ficar um pouquinho demorado para fazer as movimentações, né? Esse tipo de movimentação da peça, certo? Porque cada vez que tu movimenta, ele tem que fazer todo o recálculo para posicionar a rosca em relação ao movimento que foi executado, tá bem? Então, vamos executar esse tempo de perfuração, ele é mais leve, digamos assim, então o programa não vai ficar sobrecarregado e vai ter todas as informações, tá bem? Então vamos selecionar esse tempo de perfuração. Ele demora um pouquinho porque ele vai abrir um monte de configurações, certo? Quando vocês abrem pela primeira vez, geralmente ele demora mais. Bom, nós sabemos que o orifício com rosca ele é métrico, certo? Então nós temos que também trabalhar qual é o tipo de orifício que nós vamos trabalhar agora. Aqui nós temos um orifício com rebaixo, certo? Geralmente utilizado para mesas de tornos, né? Bancadas, onde tu não quer deixar a cabeça do parafuso sobressalente, a cabeça que vai fazer, do parafuso que vai fazer a fixação dessa mesa, né? Aqui também tem um rebaixo, né? Um furo escariado para outro tipo de cabeça de parafuso. Tem um furo que é normal, ele é simplesmente um furo, não tem medidas de rosca. Então essas três primeiras aqui não possuem rosca. Essa aqui é a primeira delas, que possui rosca, tem até um símbolo de tracejado. Essa aqui também tem, é funilado. Aqui tu consegue colocar várias informações, vários dimensionamentos, né? Ele é bem, digamos assim, fácil de modificar qualquer informação, ou seja, não possui um padrão, tu consegue fazer uma edição dos valores e padrões de tamanho. Depois tem ranhuras desses furos com rebaixo, escariado e normal. Eu consigo fazer uma ranhura com padrão de furo. Bom, como nós queremos executar aqui simplesmente um orifício com rosca passante, nós vamos utilizar esse que é o quarto ícone aqui de tarraxa. Sistema métrico. O nosso furo é roscado e o tamanho dele é um M12, tá? Tem vários tamanhos de M12, né? Tem M12 com passo 1,5, 1,25, M12 1,5 e M12 1,75. Vamos utilizar M12 por 1,75, tá bem? Não precisamos deixar dimensões personalizadas. E aqui eu posso selecionar se ele é passante ou cego. Até por uma questão de visualização, para vocês entenderem a diferença, vamos colocar como cego. Para vocês verificarem que ele vai ter uma distância diferente em relação à rosca, tá? Então, a condição final, né, o orifício final, sem rosca, só aquela parte que é só executado o orifício, nós vamos colocar de 25 milímetros, tá bem? E a rosca nós vamos colocar que ela só vai até os 20 milímetros. Para fazer a verificação então da diferença entre um e o outro. Vamos deixar aqui com representação de rosca, para ser fácil de visualização, e com chamada de rosca. Tá bom, feito isso, nós configuramos o tipo
de furo que nós vamos executar. Agora nós vamos posicionar ele. Como eu falei para vocês, nós podíamos selecionar aqui a face, tá? Peço para vocês que não cliquem nesse esboço 3D. Não é agora que nós vamos aprender isso aí. Tá bem? Então, clicou em posições, clica na face que vai ser executada. Se vocês olharem, junto com o cursor de vocês já vai ter uma circunferência em amarelo. Tá? Vocês vão clicar, vai permanecer junto com o cursor de novo a circunferência, esperando que vocês cliquem mais alguma vez, mas no nosso caso só temos um orifício, então não é necessário clicar mais nenhuma vez. Vamos dar um ESC para sair do posicionamento e vamos colocar agora as dimensões, certo? No nosso caso, como ele fica centralizado no meio dessa face, eu vou colocar simplesmente as informações de relacionamento. Então, clico no ponto central e no ponto médio da aresta e vou dizer que os dois são verticais. Clico novamente no ponto central e no ponto médio da aresta que está na vertical. Vou dizer que os dois são horizontais. Tá bem? Se vocês notarem, ó, o ponto, a aresta continua sendo amarela, mas o ponto ficou na cor preta, quer dizer que ele está totalmente definido. Agora é só dar um OK. Notem que já tem um arco 3/4 de volta, tá bem? E ele tem agora, junto com o cursor, né, se vocês passarem em cima, vai aparecer ali, ó, rosca, que é para vocês identificarem que existe, esse orifício existe rosca, tá bem? Como lá nas configurações nós já havíamos deixado ativado para que essas representações de rosca ficassem aparecendo na primeira aula, agora aqui já fica aparecendo. Senão nós teríamos que ir aqui em opções, propriedade do documento, e aqui em detalhamento, ativar a representação de rosca sombreada. Só que nós já deixamos ativado, então não é necessário. Tá? Se vocês quiserem ver uma vista de seção, para ver como é que ficou, vocês podem utilizar aqui, ó, vista de seção. Tá? Ele é um plano que vocês podem modificar, tanto o ângulo, né, quanto a distância. Ó. Se eu puxar aqui, ó, a seta, clicar em cima e arrastar, eu vou conseguir ver o que ele executou aí. Ó. Vamos dar uma olhada. Tá aí, ó. Ele executou um orifício com rosca de 20 mm e 5 mm só com orifício. Ou seja, essa parte aqui não existe rosca. Tá? O orifício só vai ter rosca até essa parte aqui. Tá bem? Para sair dessa vista de seção é só clicar aqui no X, tá? Em cancelar. Se vocês clicarem no OK, a peça vai ficar dessa forma. Mas não tem problema. É simplesmente vocês desativarem aqui, ó. Dá para ver que está acionada aí na vista de seção. Só clicar e ela retorna. Tá bem? Eu vou salvar a peça aqui, mas vocês ainda têm mais duas partes para executarem. Tá bem? Que o vídeo já passou dos 40 minutos. Vamos salvar aqui. Bloco 4. Feito então, espero que tenham gostado da aula e que possam acabar esse exercício. E tenho mais um exercício aqui para vocês. Vocês vão fazer essas duas peças aqui, tá bem? Vocês vão fazer essas duas peças do Protec. Vou mostrar para vocês como é que é o Protec aqui. Protec, esse aqui, na página 194, vocês digitam lá na internet, vocês vão digitar desenhista de máquinas Protec. Vocês vão até a página 194, vocês podem fazer essas duas peças aqui, tá? Que é a peça 2 e 3. Tá aqui, ó, 2 e 3. São as duas garras, tá? Tá aqui as dimensões delas. Vocês podem começar a executar. Tudo que vocês aprenderam hoje, vocês já conseguem executar ela.
E esse vai ser um trabalho que nós vamos iniciar ele, né, e vamos finalizar. Nós vamos trabalhar com o desenho das peças, depois vamos fazer a montagem, essa montagem, depois vamos executar a vista explodida, vamos demonstrar ela, como é que ela fica, para verificar como é que é a montagem, qual é a hierarquia, o que monta antes, o que monta depois. E por fim vamos fazer o desenho 2D, que é essa parte aqui, que é nós colocarmos as peças e cotar, fazer a cotação e anotações gerais, né? Colocar esses balãozinhos, né? Tudo no formato A4, tá bem? Era isso por hoje, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.